Os Cavaleiros Templários e as Cruzadas são dois temas que estão intimamente ligados. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem militar religiosa criada durante as Cruzadas, um movimento de guerra e conquista promovido pela Igreja Católica na Idade Média. Neste vídeo, vamos explorar a história das Cruzadas e a criação dos Cavaleiros Templários, além de seus objetivos, estrutura e legado. As Cruzadas. As Cruzadas foram uma série de campanhas militares que ocorreram entre os séculos 11 e 13, organizadas pela Igreja Católica e destinadas a recuperar Jerusalém e outros locais sagrados do cristianismo que haviam sido tomados pelos muçulmanos durante as invasões árabes. As Cruzadas eram compostas principalmente por cavaleiros e nobres europeus que se uniam em nome da fé e do dever, muitas vezes com o objetivo de ganhar fama, glória e riqueza. As Cruzadas foram motivadas tanto por interesses religiosos quanto políticos e econômicos. A Igreja Católica viu nas Cruzadas uma oportunidade para expandir sua influência e consolidar seu poder sobre a cristandade, além de promover a conversão de não-cristãos. Por outro lado, os nobres europeus viram nas Cruzadas uma forma de expandir seus territórios, conquistar riquezas e fortalecer suas posições políticas. Ao todo, foram realizadas 8 cruzadas. A primeira cruzada ocorreu entre 1096 e 1099 e resultou na retomada de Jerusalém pelos cristãos. A segunda cruzada, entre 1147 e 1149, foi uma tentativa fracassada de retomar Edessa, que havia sido perdida para os muçulmanos. A terceira cruzada, entre 1189 e 1192, foi liderada por figuras como o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe Augusto da França e Frederico I da Alemanha, e resultou na assinatura do Tratado de Rama, que permitiu o livre acesso dos cristãos a Jerusalém. A quarta cruzada, entre 1202 e 1204, acabou se transformando em um conflito entre as cidades de Veneza e Constantinopla. As cruzadas seguintes não foram tão significativas quanto as primeiras 4 e não trouxeram grandes resultados para a cristandade. Os Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada em 1119, durante a Primeira Cruzada, por 9 cavaleiros franceses liderados por Hugo de Paz. Como grão-mestre, ele liderou a Ordem dos Templários por quase 20 anos até a sua morte. O nome da ordem se deve ao fato de que eles se estabeleceram no Templo de Salomão em Jerusalém, que havia sido capturado pelos cristãos. A ordem foi oficialmente reconhecida pelo Papa Inocêncio II em 1139 e se tornou uma das mais poderosas e ricas da Europa. Os Cavaleiros Templários eram uma ordem religiosa e militar cujo principal objetivo era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Eles lutaram em diversas batalhas e campanhas militares em nome da cristandade. Entre as batalhas em que os Templários participaram, destacam-se: Batalha de Montizarde, 1177. Nesta batalha, cerca de 500 cavaleiros templários liderados por Odo de Saint-Amand lutaram ao lado do rei de Jerusalém, Balduíno IV, contra um exército de 26.000 soldados muçulmanos liderados por Saladino. Mesmo em desvantagem numérica, os cristãos conseguiram uma vitória surpreendente, graças à sua disciplina e tática de emboscada. Batalha de Las Navas de Tolosa, 1212. Nesta batalha na Espanha, os templários se juntaram a outros exércitos cristãos para lutar contra as forças muçulmanas lideradas pelo Califado Almohada. A batalha resultou em uma grande vitória para os cristãos, que conseguiram expulsar os muçulmanos da região e fortalecer a posição da Igreja Católica na Península Ibérica. Batalha de Hattin, 1187. Esta foi uma das batalhas mais significativas da Terceira Cruzada, em que os Templários lutaram ao lado de outras ordens militares cristãs lideradas pelo rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. No entanto, o exército cristão foi derrotado pelos muçulmanos liderados por Saladino, o que resultou na perda de Jerusalém para os muçulmanos. Batalha de Acre, 1291. Esta foi a última batalha dos Cavaleiros Templários durante as Cruzadas. A cidade de Acre, que era uma das principais fortalezas cristãs na Terra Santa, estava sob cerco dos muçulmanos liderados pelo sultão mameluco Calil. Os templários lutaram bravamente para defender a cidade, mas acabaram sendo derrotados e expulsos da região. O fim dos Cavaleiros Templários começou a partir do final do século XIII, quando a ordem passou a enfrentar dificuldades financeiras e políticas. Além disso, havia crescente desconfiança e rivalidade entre os Templários e outros poderosos grupos religiosos e políticos, como o Papa e o Rei da França.
Em 1307, o rei da França, Filipe IV, ordenou a prisão de todos os templários na França, sob acusação de heresia, sodomia e outros crimes. A ordem foi então submetida a um longo processo de julgamento e interrogatório, que culminou com a dissolução da ordem pelo Papa Clemente V em 1312. Os bens e propriedades dos templários foram confiscados pelos governantes europeus, o que resultou em uma redistribuição de poder e riqueza na sociedade medieval. O destino dos próprios templários é incerto, alguns foram presos, muitos foram executados e outros conseguiram escapar e se dispersar pela Europa. O legado dos cavaleiros templários permaneceu presente na cultura e mitologia popular, e muitos estudiosos acreditam que sua influência se estendeu além da época medieval. Uma das principais razões para o fim dos templários foi a crescente desconfiança e rivalidade entre eles e a Igreja Católica e os governantes europeus. Havia rumores de que os templários praticavam rituais secretos e heréticos e acumulavam grande riqueza e poder, o que despertou a inveja e o medo dos seus rivais. Outro fator que contribuiu para o fim dos templários foi o fracasso das cruzadas, que resultou em perda de territórios e influência na Terra Santa. Sem a sua principal missão de proteger os peregrinos e lutar em nome da cristandade, os templários perderam parte da sua razão de existir. Apesar do seu fim trágico, os templários deixaram um legado duradouro na história e cultura europeias. A sua iconografia, como a cruz vermelha e o famoso selo templário com 2 cavaleiros montados em um único cavalo, continuaram a ser usados em várias organizações e movimentos históricos. Além disso, os templários foram imortalizados em diversas obras literárias e cinematográficas, como o romance de Humberto Eco e O Nome da Rosa e o filme O Código da Vinci, de Dan Brown. A imagem dos templários como guerreiros misteriosos e poderosos, que lutavam por um ideal elevado, continua a fascinar e inspirar muitas pessoas até hoje. Em resumo, os Cavaleiros Templários foram uma das ordens religiosas e militares mais importantes e influentes da Europa medieval, que lutaram em diversas batalhas e campanhas militares em nome da cristandade. O seu fim trágico foi resultado de uma combinação de fatores políticos, econômicos e religiosos, mas o seu legado e imagem continuam a exercer uma influência duradoura na cultura e mitologia popular.